Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje rapidamente sobre esse radiotransmissor FlySky FS G7P, esse camarada aqui. Bom, esse é um radiotransmissor de 7 canais, tem uma grande tela aqui para fácil visualização dos ajustes, dos controles, ergonomia muito boa, ótimo tamanho aqui da roda de direção, uma boa pega geral, um bom peso. Vou colocar na balança para ver certinho quantos gramas. Uma tensão interessante aqui na mola do acelerador, parece muito preciso, tanto para acelerar quanto para frear. Legal que ele tem um distanciamento legal aqui entre o gatilho e a roda. De qualquer maneira que você for usar, você não vai ter interferência, vai ter bastante conforto mesmo, bastante precisão para utilizar. Eu tenho o costume de pilotar assim. Alguns rádios acabam atrapalhando ali um dedo no outro, porque fica muito próximo à roda do gatilho. Esse aqui já tem um ajuste, um posicionamento muito legal, muito bem resolvido. É um rádio que utiliza 4 pilhas AA, tem a opção de colocar bateria de lipo também. Tem uma série de botões aqui para você criar atalhos para canais, atribuir funções que você tem que colocar seleções, por exemplo, aqui tem a posição 1, 2 e 3. Aqui você pode fazer um ajuste, né, descendente e ascendente. Aqui uma manivelinha de ajuste para outra função também que você queira atribuir. Aqui agora ficou melhor. E vamos ligar para ver a interface dele. Ó, já tem a telinha de abertura. A tela inicial é essa aqui, já cheia de informações das mais importantes que você vai utilizar. Ali em cima, o nome do veículo que você está utilizando. Ele permite cadastrar até 20 carros. Eu estou usando a posição 3 aqui, o meu MJX 14210. Uma das coisas mais legais dele é a informação gráfica que você tem aqui, o acelerar, frear e fazer o esterçamento das rodas. Okay. Você tem a confirmação gráfica exatamente da informação que ele está mandando para o receiver. Aliás, o receptor que acompanha, o modelo que eu comprei para acompanhar esse rádio é esse aqui. É o FS-R7V, que é uma das versões mais avançadas que tinha disponível na época. Acredito que seja até hoje. Ele tem giroscópio interno, ou seja, aquela função giro, ou gyro, que você pode usar como um controle de estabilidade para o carro. Eu acho interessante demais. Nem sempre você vai usar, ainda mais para carro off-road, né? Mas é uma opção bem interessante para você explorar. Uma das maiores facilidades desse rádio é a visualização rápida que você tem aqui dos dual rates que você pode configurar. Então você tem dual rate aqui do steering, throttle e brake. Aqui eu configurei esse comando giratório aqui para intensidade do freio. Então rapidamente você pode reduzir a força de frenagem para 50%, 30%, colocar no máximo rapidamente sem dificuldade nenhuma. Tem esse outro controle analógico aqui, que eu deixei configurado para direção. Então ele vai me dar a diferença ali de potência no servo de direção, né? A diferença de atuação que ele vai mandar para o servo de direção. 100%, o rádio vai dar o esterçamento máximo. E por que é legal reduzir isso eventualmente? Se estiver andando com um carro que não tenha tanta estabilidade, tem um pneu off-road, você pega um asfalto, pega um cimento, está numa velocidade considerável, você vira tudo, o carro pode capotar com facilidade. Então, às vezes é interessante deixar essa sensibilidade da direção bem mais reduzida, para que mesmo caso você vire aqui com mais intensidade, o carro não sair capotando tão fácil. E quanto à força de frenagem, também, muita gente já deve ter passado por essa situação, está andando na grama, está andando na terra, daí pega um trechinho de asfalto, cimento, acelera bem, precisa frear com força, o carro freia tão bem que ele acaba capotando, jogando peso para frente, capota, rala tudo, estraga, dá aquela tristeza intensa no proprietário. Aí vamos dar uma passadinha rápida nos menus, porque tem muita configuração, muita coisa.
Algumas coisas eu nem lembro, que até não faz algum tempo que eu não uso, mas vamos começar por aqui, ó. Menu de configuração do controle mesmo, então você vai ver aqui configurações como se fosse celular, né? Linguagem, tempo que a tela fica acesa, intensidade do brilho da tela, contraste, brilho, tempo de tela acesa, coisinhas básicas assim. Bip, né? Legal você tirar o bip. Quando ele vem configurado, cada movimento que você faz, ele dá um bip aqui. Chato. Então é legal deixar só para alarmes principais mesmo. Aí você tem aqui a seleção de automóveis, né? De automodelos que você vai ter. Como eu falei, são até 20 modelos que você pode cadastrar. Cada um fica cadastrado com as suas configurações. Então toda a configuração que você faz de alinhamento, de curva de aceleração, controle de estabilidade, ABS, que a gente vai falar mais para frente, fica registrado em cada modelo as configurações. Eu tenho aqui 3 em uso, né, um HyperGo, que era o 16208, um WL-Toys e o novo 14210, cada um com sua característica. Você pode carregar e estar utilizando ele. Lembrando que você pode até ter esse controle e ter 20 receptores, por exemplo, colocar um em cada carro. Aí você, um de cada vez, você vai controlar todos com esse controle aqui. Seria uma opção bem legal também. Aqui a gente vai para configurações do receiver mesmo, configurações mais avançadas, sensor, alguma coisa que consegue controlar do ESC também, falha de segurança, teste de alcance, configuração do bind. Não vamos entrar nisso agora porque é relativamente complexo. Aqui é um menuzinho que também não é tão intuitivo, tão fácil de usar, mas você vai designar funções para os atalhos dos botões. Tem botões que são de clicar, botões que são de girar, botões que são esquerda, direita, aumentar e diminuir, alguns que são posicionais, analógicos. Então aqui que você vai fazer a atribuição dos botões. É complicadinho até você pegar a manha de como fazer, né? Mas vale a pena dar uma estudada e fazer com capricho isso aqui. Esse botão giratório aqui, por exemplo, é o VR1. Então eu teria que entrar aqui no knob, né, que é a classe dele, VR1, e aqui na função eu vou atribuir uma função para ele. Ó, vê que o meu aqui está atribuído para o brake rate, então é a taxa de frenagem. O meu já está configurado aqui, o TR1, o throttle rate, no caso é esse comando aqui, e assim por diante. Você vai apanhar um pouquinho no começo, mas depois de deixar tudo bem configuradinho, fica muito show. Aqui é o timer, você configurar como que vai funcionar o cronômetro dele. Eu deixei configurado para esse botão aqui, disparar o cronômetro. Então, deixa eu voltar na tela inicial rapidamente aqui. Ó. Apertei aqui, tá rolando o cronômetro. Apertou mais uma vez para. Precisão, cara. Essa foi boa, hein? Aí apertou e segura, ele zera. É legal para você marcar um tempo de volta, um tempo de trajeto, ou o tempo que está durando a tua bateria. Se de repente você começou a usar uma bateria, cronometra aqui, aí quando morrer, você finaliza, você vai saber o tempo que está durando a tua bateria, né, de acordo com o teu uso. Interessante também. Voltando aqui nos menus, tem aqui a parte de mixagens que você pode fazer. Nunca cheguei a utilizar isso aqui. Você pode fazer, por exemplo, enquanto você aperta o acelerador, ele dá um comando para virar para a esquerda também. Ou você aperta o acelerador e ele aciona o canal 5. Ou fazer esse tipo de mixagem, assim. Pode ter alguma coisa interessante aí com aceleração e luzes, frenagem, luzes. Pode ser uma coisinha legal para se explorar também. Ele tem essa outra opção aqui, que serve para carros que tenham 2 servos de direção. Então o carro vira as rodas da frente, vira de trás também. Você pode coordenar elas para ambas virarem para a esquerda, ou as rodas da frente viram para a esquerda, enquanto os de trás viram para a direita. Dá para fazer uma brincadeira legal aqui, mais para crawlers, né, que são aqueles carros mais lentos, que sobem pedra, morros. Fica mais restrito para esse tipo, né? Carro mais de velocidade, off-road mesmo, não vai ter muita função aqui.
Aqui é a configuração dos canais auxiliares, né? Você vai ter o canal 1, que é o do servo de direção, o canal 2, que é o que vem do ESC, para aceleração e frenagem. Normalmente o canal 3 já é usado para iluminação, né? Quando tem farol. Pode colocar até o canal 7 aqui. Você vai designar aqui onde que ele vai ser usado no controle, qual a intensidade, se ele vai ser invertido ou não. Várias configurações aqui mais específicas, né? Vou deixar desativado aqui. Aí aqui chegamos no menu principal, que é de funções da direção do veículo mesmo. Tá? Aqui é reverse, se você quiser inverter, se por algum motivo você quiser que você acelere e o carro dê a ré, ou você vire para a esquerda e vá para a direita, é por aqui que você pode fazer. Outros comandos de, por exemplo, canal 3, deixar sempre ativado ou sempre desativado quando você inicia, e assim por diante. Aqui o Endpoint Adjust é para você limitar o tanto de aceleração, por exemplo, que o carro vai conseguir fazer, apesar que tem outras maneiras mais legais de fazer isso, como o próprio Dual Rate. A Subtrim é para fazer ajustes finos, tanto de aceleração, quanto de frenagem, quanto de posição do servo de direção. Se quando está sem ação nenhuma, ele vai ficar assim, ou um pouquinho já acionado para a esquerda ou para a direita, para fazer um alinhamento mais correto do carro. ABS, aqui é o ABS mesmo, né, parecido com carros de rua de verdade. Tem vários ajustes finos que você pode fazer, e o legal desse rádio aqui, que você já vê o resultado na hora. Eu vou colocar aqui desativado. Então, acelerando, ele vai ter esse comportamento. Freando aqui, ó. Freia até o 100%, como eu regulei. Se eu regular para 50%, graficamente você vê que ele já limita até 50%. Ó. Mesmo empurrando tudo, ele vai até aí. E eu liberando aqui o Dual Rate, fica até 100%. Aí, colocando o acionamento do ABS aqui, já vê na hora que o comportamento já é diferenciado. O return de 50% vai dizer o quanto que ele vai retornar. Você freou, ele aciona tudo e volta, no meu caso aqui, até 50% e começa a pulsar, que é para evitar do carro travar as rodas, evitar capotamento, né? Faz uma frenagem mais precisa. Se eu colocar 80%, ó, ele vai voltar quase tudo. Então ele vai dar aquele pulso quase integral. Num eventual 100% aqui, ele vai ficar bem agressivo mesmo. Eu acho que uma opção interessante é próxima aos 50% mesmo. Delay, se você quiser que ele freie e depois comece a fazer essa pulsação, também você pode configurar. Ciclo, esse é interessante, é a velocidade desse pulso de frenagem que ele vai dar. Vou deixar bem mais baixo aqui para ficar mais visível. Ele fica extremamente rápido e próximo a 100% ele vai ser um ciclo mais longo. Aí você nota visualmente quando o carro está freando que ele vai ficar nesse movimento aqui. Também acredito que algo próximo de 50%, talvez um pouco menos. Na faixa de 40% fica bem usável, bem interessante. Aqui o Point Dut, para falar a verdade, não tenho muita certeza qual que é, eu não percebi muita mudança no comportamento, não. Aí tem a função Idle Up, que é quando você tira o pé, entre aspas, do acelerador, se ele já aciona um pouco de freio ou não. Aqui eu coloquei 20%, então eu estou acelerando tudo. Quando eu tiro totalmente o dedo do gatilho do acelerador, ele já dá um 20% de frenagem. Então pode ser um freio automático, está freando, soltou, já vem um pouquinho freado. Aí tem aqui o Engine Cut. Eu não cheguei a explorar isso aqui porque é mais para carro a combustão, né? Você programar o comportamento dele, se o carro sair do alcance do radiotransmissor, de repente acabar a bateria do rádio, o que ele vai fazer para ele frear automático, para não se perder, continuar acelerando, bater em alguma coisa, ficar incontrolável. Canal Speed, esse aqui é legal, eu uso para aceleração. Quando tem um carro que está muito forte, para não ficar muito bruto, colocar aqui, ó,
eu coloco 0,5, quer dizer que ele vai demorar, se eu apertar de uma vez o acelerador, ele vai demorar meio segundo para encher a barrinha. Deixa eu colocar no máximo aqui. Então esse vai ser o comportamento. Eu vou apertar de uma vez aqui, ó. E ele vai progressivo, entendeu? Se eu tirar esse ajuste aqui, aí ele vai ficar imediato. É aquela pancada bruta. E às vezes no asfalto, você aperta, ele acelera, descarrega, manda potência muito forte, ou distraciona, ou empina, e acaba não ficando tão interessante. Você tem que fazer uma aceleração mais sensível aqui no dedo mesmo. Aí, se você quiser deixar esse pequeno delay aqui, não tem problema. Se eventualmente se apertar muito forte, ele já vai fazer essa aceleração progressiva. Acho interessante para alguns casos. Aí o Dual Rate, você configura aqui, mas faz os atalhos nessas opções aqui que eu tinha mostrado, fica mais interessante. Curva é muito legal também, que é uma curva exponencial de sensibilidade, tanto da direção quanto da aceleração. Eu gosto de deixar isso aqui configurado para o seguinte: o movimento inicial, né, mais perto do centro, ser menos rápido, para você poder ter mais precisão, fazer movimentos pequenos no volante. E a partir do momento que passa aqui mais para frente, ele passa a ser mais intensivo. Não sei se vai dar para ver aqui. Eu fiz alguma configuração experimental que ele ficou sincronizado no canal 1 e o 3, mas não tem problema. A intenção aqui é de que o movimento inicial seja menos sensível, menos rápido no centro e seja mais rápido na extremidade. Então aqui, ó, para eu chegar até os 50%, eu faço bastante movimento. E para ir até o final da direção do servo, é só um pouquinho. Então ele fica mais tranquilo de mexer aqui. E se eu precisar uma movimentação mais abrupta mesmo, aí ele vai responder rapidamente no final. Aí eu vou pular um aqui, que é o modo Beginner, que você vai configurar para, se for lá para alguma criança, algum piloto inexperiente, ele vai limitar em 50% a força de aceleração, frenagem e direção. Então o carro vai ficar menos arisco. E outra função muito legal aqui é o SVC. É como se fosse um ESP, né, nos carros de rua aí, que é eu não lembro a sigla exatamente agora, mas é um controle de estabilidade. É o Speed Vehicle Control. Eu não estou com... Ele precisa estar ligado no carro para aparecer as configurações aqui. Mas a usabilidade dele é o seguinte: o receiver tem um giroscópio dentro dele, então ele percebe acelerações angulares que o carro está passando, né? Então está curvando, ele identifica a aceleração angular e você pode configurar para ele intervir na direção contra-esterçando, ou esterçando para o mesmo lado, se você quiser, e reduzindo a potência do motor. Então, em casos mais agressivos, depois eu vou fazer um vídeo mostrando o giro, né, o controle de estabilidade na prática. Você consegue configurar o carro para quando estiver em linha reta, ele ter potência total e força máxima de direção, de virar, né? E quando ele está curvando, ele intervém automaticamente na direção para ajustar o traçado do carro e intervém também na potência do motor para não distracionar. Uma informação importante, quase ficou de fora. Esse controle e especialmente esse receptor acompanha esse cabinho aqui de verificação de voltagem da bateria. Então ele tem um canal especial aqui para você ligar no receptor, que é esse último canal aqui, VCC. Você liga uma extremidade aqui e esses polos aqui direto na bateria do seu automodelo, né, no polo positivo e negativo. Aí o receptor recebe a informação da voltagem da bateria do seu carro e manda aqui para o controle. Então, além do controle mandar a informação para o receptor, ele consegue receber do receptor também. Aqui não está configurado porque o carro está desligado, depois eu mostro em outro vídeo. Mas além de mostrar a voltagem da bateria do transmissor em si, ele consegue monitorar a voltagem da bateria para você saber qual é o nível que está a bateria do seu carro. Muito show também. E é isso, hoje foi o nosso vídeo especial sobre esse controle da FlySky, o FS G7P. Esse é aquele vídeo mais chato, para quem não gosta muito de informações técnicas.
Mas para quem é mais entusiasta, curioso de umas configurações avançadas, espero que possa ter ajudado em alguma coisa. Super recomendamos esse controle aqui, pelas funções, pelo alcance dele, bateria, tela bastante informativa, ergonomia, peso, muito bom de utilizar. Então o controle só tem elogios. Um abraço, até mais.